Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar, vídeos matemáticos. Essa é a sexta aula da playlist Função do Primeiro Grau. Nessa aula nós vamos ver as inequações do tipo produto e quociente do primeiro grau. Tudo bem? Então vem comigo para a nossa aula. Bem, vamos lá para a definição das inequações do tipo produto e quociente do primeiro grau. O próprio nome já está dizendo o que é, né? São inequações que envolvem produto ou quociente de duas ou mais sentenças matemáticas de primeiro grau, tá? Lembrando que quociente seria a divisão. Para resolvermos esses tipos de inequações, gente, nós vamos estar trabalhando aqui com três passos que eu falo. Primeiro, nós vamos estudar o sinal das funções envolvidas separadamente. Depois, nós vamos organizá-los em uma tabela que chamaremos de quadro de sinais e, por meio do quadro, avaliar os intervalos em que o produto ou o quociente é negativo, nulo ou positivo. Por fim, escolher o intervalo que resolve a inequação, ou seja, o que está pedindo a inequação, se ela está pedindo um intervalo onde é nulo, aonde é maior que zero, menor que zero, né? O importante, porém, é ressaltar que na inequação do tipo quociente nunca poderá ou nunca poderão ser usadas as raízes provenientes do denominador. Então, nunca se inclui raiz de denominador nas inequações do tipo quociente na resposta final da inequação. Por quê? Porque a raiz do denominador zera o denominador e não existe divisão por zero. Tudo bem? Então vamos lá aos nossos exemplos. Bem, vamos lá aos nossos exemplos. Resolva as inequações. Aqui no item A, eu tenho 2x menos 2 vezes menos x mais 3 menor que zero. Olha, eu não vou multiplicar, porque se eu multiplicar, eu vou cair em segundo grau, e nós estamos num assunto de função de primeiro grau, tá? Olha, nós já podemos observar que está envolvendo um produto aqui, uma multiplicação. Então, essa inequação, ela é a chamada inequação do tipo produto. E é um produto de duas funções, olha. Eu tenho aqui uma função 2x menos 2, que eu vou chamar de f de x, e tenho uma função menos x mais 3, que eu vou chamar de g de x. Então, pelos passos que eu falei aí anteriormente para vocês, a primeira coisa, nós vamos estudar o sinal dessas funções separadamente. Então, a f de x é igual a 2x menos 2. Então, para fazer o estudo do seu sinal, eu vou encontrar a raiz. Então, igualando a função a zero, eu vou tirar o valor do x, que é a raiz da função, ou seja, aonde a reta vai cortar o eixo x. O menos 2 está subtraindo, passa para o outro lado somando, então vai ficar 2x igual a 2. O 2 vai estar multiplicando o x, daqui eu vou tirar que o x é igual a 1, tá? Então, este 1, ele é chamado de raiz. Neste caso, eu vou ter uma função do primeiro grau crescente, porque o termo A, que é o termo que acompanha o x, tá? O coeficiente do x, o coeficiente angular dela é positivo. Então, eu vou ter uma reta com a inclinação para a direita. Isso nós vimos em aulas anteriores dessa playlist, tá? Então, se você não sabe isso, veja a playlist completa aí. Então, tem uma reta com a inclinação para a direita, cortando o eixo x no 1, que é a raiz. E o que nós vamos observar? Que parte do gráfico que está à direita da raiz está acima do eixo x. Então, tem y positivo. Parte do gráfico que está à esquerda da raiz está abaixo do eixo x, tem y negativo. Então, está aqui o estudo do sinal da f de x. Agora, nós vamos estudar o sinal da g de x. Então, a minha g de x, ela é menos x mais 3, tá? Nós vamos igualar a zero para poder tirar a sua raiz. Menos x mais 3 igual a zero.
vai ficar menos x igual a menos 3, multiplico por menos 1, daqui eu vou tirar que o meu x é igual a 3. Então, neste caso, a raiz é igual a 3, ou seja, aquele valor de x que anula a função. Fazendo o estudo do sinal dessa função, aqui, o coeficiente do x, que é o termo a, ele é igual a menos 1. Então, eu vou ter caso de função de primeiro grau decrescente. A reta vai estar com a inclinação para a esquerda. Aí. Ok? Tá? O a, que é o coeficiente do x, ele é igual a menos 1 aqui. Ó. Tá? Bem, ela vai cortar, então, o eixo x na raiz, que é o 3. O que eu vou observar aqui pelo esboço gráfico? Que valores de x que estão à direita da raiz têm y negativo. Por que tem y negativo? Porque a parte do gráfico está abaixo do eixo x, y negativo. À esquerda da raiz, à esquerda do 3, esta parte do gráfico está acima do eixo x, então tem y positivo. Fiz o estudo do sinal separadamente das funções. Agora, o próximo passo, como eu comentei com vocês, nós vamos montar o quadro para poder multiplicar os sinais, tá? Então, eu vou colocar aqui uma reta para f, tá? Por enquanto, eu vou deixar a sua raiz aqui aberta, pois nós vamos analisar se vamos ter que fechar ou não. Então, tá aqui a reta da função f. Vou colocar uma segunda reta agora, colocando o sinal da função g, tá? Então, vamos traçar aqui a função g, a sua raiz é 3, então 3 à direita do 1. Ok? Então, esse daqui chama-se o quadro dos sinais, tá? Então, tá aqui a reta para a função g. Coloco uma terceira reta onde eu vou fazer o produto dos sinais, tá? Nessa terceira reta vão as raízes, tanto da f como da g, ok? Então, aqui o 1 e o 3, tá? Bem, nós vamos observar aqui, então, que a função f, tá? À direita do 1, a função f, à direita do 1, ela é positiva, à esquerda do 1 ela é negativa. Então, vamos marcar lá no quadro. Ó. Na reta da função f, tudo que estiver à direita do 1 é positivo e à esquerda do 1 é negativo. Está lá o sinal da f. Agora, vamos colocar o sinal da g. O que nós vamos observar? Que a função g, à direita do 3, ela é negativa e à esquerda ela é positiva. Então, vamos colocar lá o seu sinal. Tá? Direita do 3, ela é negativa, à esquerda ela é positiva. Numa multiplicação, né? O que nós temos numa multiplicação? Que menos e mais é menos. Então, aqui, menos e mais é menos. Depois, entre 1 e 3, mais e mais é mais. E mais e menos, aqui à direita do 3, mais e menos na multiplicação, é menos, tá? Então, tá aí a multiplicação dos sinais. Mas e agora? Aonde que eu vou marcar? Na parte positiva ou negativa? Olha, gente, observa aqui no início que a inequação quer o meu produto menor que zero. Olha, 2x menos 2 multiplicado por menos x mais 3, eu quero menor que zero. Então, produto menor que zero é produto o quê? Negativo. Então, eu vou marcar aqui no quadro, onde eu fiz o produto, na parte negativa. Se pedisse maior que zero, eu marcaria na parte positiva, entendeu? Tranquilo, né, lá? Então, à esquerda do 1, o produto será negativo. E à direita do 3, o produto também será negativo. E as raízes? Olha, as raízes ficarão abertas, porque eu não quero
este produto igual a zero. Porque se eu fechar o 1, o produto vai dar zero, se eu incluir o 1 na resposta. Se eu fechar o 3, o produto dá zero. E ali só está pedindo menor que zero, não está pedindo igual a zero, tá? Então as raízes ficam abertas. Então o que nós acabamos de descobrir? Os números que vão tornar aquele produto negativo. Os números que eu vou substituir para x e vão tornar o produto negativo. Que números são esses? São os números que estão à esquerda do 1, então para x menor que 1, ou os números que estão à direita do 3, para x maior que 3. Esses são os números que tornam aquele nosso produto menor que zero, ou seja, nosso produto negativo. Se eu pegar qualquer número entre 1 e 3, tá? Qualquer número real entre 1 e 3, e substituir no lugar do x, o produto dá positivo. E se eu utilizar o 1 e o 3, o produto vai dar zero. Ok? Então vamos marcar a nossa resposta. X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que 1 ou maior que 3. Esses são os valores de x que vão tornar aquele produto menor que zero, ou seja, vão tornar aquele produto negativo. Show? Vamos lá para o exemplo B. Bem, aqui no exemplo B, eu tenho x menos 1 sobre x mais 5 maior ou igual a zero. Observa que eu tenho uma divisão aqui. Então, é caso de função do tipo quociente. Quociente é divisão, tá? Então, essa daqui é chamada de uma inequação do tipo quociente, porque está envolvendo divisão de funções. Como a regra de sinal do produto e do quociente é a mesma, o método de resolução é o mesmo, tá? Então, o primeiro passo são duas funções. Eu tenho uma f no numerador, eu vou chamar a função do numerador de f de x, que é o x menos 1. O que eu vou ter que fazer? Igualar a zero, achar a raiz, então x menos 1 igual a zero, x igual a 1. Está aqui a raiz da nossa função, né? Faço um esboço gráfico, colocando o sinal da função f, que é a que está no numerador, tá? Só um esboço em relação ao eixo x. Eu vou ter uma reta crescente, que é a inclinação para a direita, porque o termo a, que é o coeficiente do x, é positivo. Então, seria esse esboço gráfico. O que eu vou observar? Valores de x que estão à direita do 1, tem parte gráfica acima do eixo x, então vai ter y positivo. Valores de x que estão à esquerda do 1, tem parte do gráfico abaixo do eixo x, então terão y negativo. Está aqui o sinal da função do numerador, que eu estou chamando de f de x, tá? A do denominador, eu vou chamar de g de x, tá? Então, a g de x, x mais 5, tá? Aqui, para determinar a raiz, olha, eu não vou igualar a zero, eu uso diferente, porque denominador não pode ser zero, tá? Mas aí é só isolar o x, então x diferente de menos 5, que é a sua raiz. O esboço gráfico, também uma função do primeiro grau crescente, tá? Por quê? Porque ela é crescente. O coeficiente do x é 1, né? O coeficiente angular é positivo, reta crescente, inclinação para a direita. A raiz dela é o menos 5, tá? Então, valores de x que estão à direita do menos 5 tem parte gráfica acima do eixo x, então tem y positivo. Valores de x que estão à esquerda do menos 5 tem parte gráfica abaixo do eixo x, então vai ter y negativo. Fiz o estudo do sinal separadamente. Agora nós vamos montar, né, o que nós chamamos de quadro dos sinais. Uma reta para f, tá? Anotando aqui a sua raiz.
que é o 1. Uma reta para a função g, tá? Deixa eu colocar aquele 1 mais à direita lá. Deixa eu arrumar aqui. Então, a f, a raiz é 1. Aqui a reta. Uma reta para a função g, a sua raiz é o menos 5. Se tivesse uma terceira função, ia ter uma terceira reta, tá? Para essa terceira função, que nós poderíamos chamar essa terceira função de h de x. Tudo bem? E aonde eu vou fazer a divisão dos sinais? F sobre g. Se tivesse uma terceira função, o que iria acontecer aqui, né? Nós teríamos uma quarta reta onde colocaríamos a resposta, tá? Então, aqui onde eu vou colocar a solução, na nossa terceira reta, eu coloco todas as raízes aqui. Por enquanto, eu vou deixar essas raízes abertas para depois nós analisarmos se vamos fechar ou não, tá? O que nós vamos observar agora? Que a função f, a direita do 1 ela é positiva, a esquerda do 1 ela é negativa. Então, olha, a função f, a direita do 1 ela é positiva, a esquerda do 1 ela é negativa. Então, vamos marcar lá o seu sinal. Direita do 1 mais, esquerda do 1 menos. A função g, né? Nós também vamos observar aqui a função g, que a direita do menos 5 ela é positiva, a esquerda do menos 5 ela é negativa. Então, a direita do menos 5 ela é positiva, a esquerda ela é negativa. Isso aqui é sinal, repetindo mais uma vez, não é sinal do x, é sinal do y, tá? Numa divisão, menos e menos é mais, velho. Então, menos e menos aqui vai dar mais. Menos e mais, que é entre as raízes, menos e mais, na divisão é menos. E mais, na divisão é mais. Então, tá aqui feita a divisão dos sinais. E agora, eu vou marcar na parte positiva ou na parte negativa? Gente, vamos observar aqui, olha, que está pedindo maior ou igual a zero. Quando eu falo, vou analisar primeiro maior que zero. Quando eu falo maior que zero, são resultados positivos. Então, está positivo aqui no quadro de sinais, à esquerda do menos 5, tá? E à direita do 1. Olha, pediu igual a zero. Por ser do tipo quociente, tá? Eu só posso fechar a raiz do numerador. Então, o 1 será fechado, tá? A raiz 1 será fechada. Então, tá aqui, ó, fechei o 1 aí. Observa que se eu substituir o 1 no lugar do x, lá no numerador vai ficar 1 menos 1, 0. Denominador, 1 mais 5, 6. Então, 0 dividido por 6 dá 0 aí. Eu também estou pedindo igual a 0. Por que a raiz do denominador tem que ficar aberta? Eu não posso substituir o menos 5 no lugar do x aqui, ó, porque vai acontecer o seguinte, vai ficar menos 5 com menos 1, dá menos 6. E menos 5 mais 5, 0. Não existe divisão por 0, tá? Então, a raiz menos 5 aberta. Tudo bem? Então, agora, nós vamos marcar a solução aí da nossa inequação. X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que menos 5. Olha lá, por que menor que menos 5, né? A solução caiu à esquerda do menos 5. Menor que menos 5 ou maior igual a 1, né? Por que maior? Porque está à direita do 1. Por que igual a 1? Porque está fechado no 1. Então, esses são os valores
que vão tornar aquela divisão, são os valores de x, que vão tornar essa divisão maior ou igual a zero. Só se eu substituir valores para x menor que menos 5 ou maior ou igual a 1. Então, são os valores que vão tornar aquela divisão maior ou igual a zero. Tudo bem? Então, tá aí, gente. Tá? Vamos para mais um exemplo. Bem, aqui no exemplo C, tá? Nós temos também uma inequação do tipo quociente, ó. 3x mais 3 sobre x menos 1 menor que 2, tá? Uma divisão de funções. Gente, não vá cometer o erro de passar o x menos 1 multiplicando o 2, tá? Porque eu estou trabalhando com uma inequação do tipo quociente. Tá envolvendo funções. Então, só é através de estudo do sinal, tá? Então, aqui é do tipo quociente. O que eu tenho que fazer? Olha, eu quero menor que 2. Só que menor que 2 pode ser valores positivos ou negativos. E aí? Né? O referencial de uma inequação do tipo produto e quociente tem que ser o zero, para saber se eu marco na parte positiva ou negativa. Então, antes de começar a resolver essa inequação, tá? O que eu vou fazer? Eu vou arrumar ela, tá? Passando 2 para a esquerda da desigualdade. Então, eu vou ter 3x mais 3 sobre x menos 1 menos 2 menor que zero. Agora eu tenho o referencial, menor que zero é parte negativa, né? Tiro o mínimo aqui à esquerda, tá? Para poder estar arrumando a nossa inequação. Então, ela vai ficar aqui, tirando o mínimo de x menos 1 e 1 é x menos 1. Então, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, x menos 1 dividido por x menos 1 dá 1 vezes 3x mais 3, vai dar 3x mais 3. X menos 1 dividido por 1 dá x menos 1, que multiplica menos 2. Cuidado aqui com esse sinal de menos. Tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, menos 2, que multiplica x menos 1, menor que zero. Tá? Eu vou distribuir ali, então, o menos 2. Vai ficar 3x mais 3. Distribuindo o menos 2, vai ficar menos 2x mais 2. Sobre x menos 1, menor que zero. Né? Então, a minha inequação aqui vai ficar da seguinte forma. 3x menos 2x dá x, mais 3 com mais 2 dá mais 5, x mais 5, sobre x menos 1, menor que zero. Arrumei com o referencial zero. A função do numerador eu vou chamar de f, tá? A do numerador eu vou chamar de f, e a do denominador eu vou chamar de g. E vamos resolver como no exemplo anterior. Então, a minha f de x é x mais 5, tá? Então, eu vou achar a sua raiz igual a zero. X mais 5 igual a zero. X igual a menos 5. Aqui eu tenho uma função do primeiro grau crescente, porque o coeficiente do x é 1. É 1x mais 5. É o coeficiente do x que vai dar a inclinação da reta. Então, eu vou ter uma reta crescente, inclinação para a direita. Cortando o eixo x na raiz, que é o menos 5. Tá? Menos 5. Então, reta, inclinação para a direita. Então, o que nós vamos analisar? Que parte do gráfico que está à direita do menos 5 está acima do eixo x. Então, tem y positivo. Parte do gráfico que está à esquerda do menos 5 está abaixo do eixo x, tem y negativo. Está aqui o sinal da função f. A g de x é x menos 1. Né? Por ela estar no denominador, eu uso diferente de zero para determinar a raiz. Porque denominador não pode ser zero, né? Então, x menos 1 diferente de zero, x diferente de 1. O 1 é a raiz dela. A gente coloca diferente de 1
porque o 1 não pode ser substituído no lugar do x, senão vai deixar o denominador igual a zero. Ela também é crescente, então a inclinação da reta para a direita. Por que ela é crescente? O coeficiente do x, ó, eu tenho 1x. Então ele é positivo, reta crescente, né? O que seria o coeficiente angular. Nós vamos observar então aqui que a inclinação da reta terá que ser para a direita. Parte do gráfico que está à direita do 1 está acima do eixo x, tem y positivo. Parte do gráfico que está à esquerda do 1 tem y negativo. Por quê? Porque está abaixo do eixo x, né? E agora nós montamos o quadro do sinal. É uma reta para f, a sua raiz é o menos 5, né? Então a raiz ali é menos 5. Uma reta para g, tá? A raiz da função g é 1, então tem que estar à direita do menos 5. Ok? E a terceira reta, onde eu vou fazer a divisão dos sinais. Repetindo mais uma vez, se eu tivesse mais de duas funções, então eu teria uma terceira, quarta ou quinta reta, né? E aqui, nessa terceira reta, onde nós vamos colocar todas as raízes. O menos 5 e a raiz 1. Tá? Bem, o que nós vamos observar ali então, né? Que a função f, a direita do menos 5 é mais, a esquerda é menos. E a função g, a direita do 1 é mais, a esquerda é menos, tá? Então vamos marcar lá no quadro. A f, a direita do menos 5 é mais. Então lembrando, é o sinal do y que eu estou anotando aqui, não do x. A esquerda do menos 5 menos. A função g, a direita do 1 é mais, a esquerda é menos. Sinal do y, né? Numa divisão, o que nós temos? Menos e menos dá mais. Então a esquerda do menos 5 aqui é mais. Mais e menos dá menos. E mais vai dar mais. Agora nós vamos analisar. Poxa, eu vou marcar na parte positiva ou negativa? Observe que a inequação aqui, depois de arrumada, x mais 5 sobre x menos 1, menor que zero. Quando eu falo menor que zero, eu tenho que marcar aonde a divisão dos sinais ficou negativa. Então, nós vamos observar que a divisão dos sinais ficou negativa entre menos 5 e 1, tá? Então, a resposta da nossa inequação está aqui, no intervalo aberto, de extremos menos 5 e 1. E as raízes abertas, tá? Por quê? Não estou pedindo igual a zero. O menos 5 já teria que ficar aberto, porque eu não quero igual a zero. E o 1, como é raiz de denominador, sempre aberto, né? Então, agora nós fazemos a solução. X pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que menos 5, que está à direita do menos 5, maior que menos 5, está à esquerda do 1, menor que 1. Tá? Então, está aí a solução da nossa inequação. Cuidado com esse tipo de inequação, porque é comum, tá, a pessoa errar aqui, ó. 3x mais 3 sobre x menos 1 menor que 2. Passar o x menos 1 multiplicando 2. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho uma função no denominador. Eu tenho variável no denominador. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Tudo bem? Então, gente, olha, aqui eu estou encerrando esta sexta aula da playlist Função do Primeiro Grau, aonde, né, nós trabalhamos com as inequações do tipo produto e quociente, tá? Aguarde a aula 7, aonde na aula 7 eu vou estar trabalhando exercícios de
vestibulares, concursos públicos e pré-militares envolvendo inequações do primeiro grau, seja ela comum, seja ela simultânea, sistema de inequações. Então aí eu já vou estar trabalhando com exercícios mais elaborados. Como dizia minha avó, nessa aula a cobra vai fubá. Tudo bem? Gente, um abraço com carinho. Se gostou, não esquece de dar um positivo. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!